Meus irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós, amém? Amém. Irmãos, mais um dia do Senhor, e dia de alegria, de celebrarmos a vitória do nosso Rei, que vive e reina. Também é um dia de descanso, e alguém pode dizer assim, mas por que, né, descanso? Na verdade, o descanso final é no céu, mas é como Cristo, antes da glória, Ele sofreu e morreu. Então, a igreja, nós enquanto estamos aqui nessa terra, antes de entrarmos no descanso que será lá, existe uma jornada, existe uma corrida, uma guerra, um combate a ser combatido, e nós nos fatigamos, nós nos cansamos, o pecado nos assedia, lutas, problemas, dificuldades, questões terrenas da nossa vida aqui nessa terra mesmo. E nós precisamos, irmãos, descansar, porque Deus estabeleceu isso, né? Estabeleceu um dia em sete, o dia do Senhor. Então isso é uma questão de humildade. Descansar é para a gente humilde, né? Dormir faz parte, descansar de noite, e você tem que descansar. Quem faz exercício, a Bíblia diz que a jornada para o céu é uma corrida. Quem faz exercício, o pessoal que treina aí, diz que o descanso é importante. Então, nós que cremos no Senhor, nós temos uma teologia que tem lugar para o cessar das atividades, né, da semana. Você pode descansar, é um descanso espiritual, né? Durante a semana também Deus lhe dá descansar, né, na questão física, mas no dia do Senhor é a questão espiritual. E nós perdemos muito quando não usamos esse dia para esse propósito. Tem um autor batista, pregador famoso, né, John Piper, depois bata um Google lá, que ele tem um artigozinho falando sobre a teologia do descanso, né, e tem muito a ver com humildade, a gente reconhecer que nós somos humanos, precisamos mesmo, e Satanás, ele não cansa, né, ele não se fadiga, em certo sentido, ele está sempre aí perseguindo ao redor, e se nós não vigiarmos, estivermos prontos, nós certamente não venceremos batalhas temporais, né? A vitória final temos em Cristo, mas teremos derrotas nessa terra, e isso não é bom. Não é bom que estejamos perdendo, né? E andando mais lento do que deveríamos. Então é importante estarmos bem espiritualmente, e o dia do Senhor ajuda muito, né? Na verdade é o principal meio de graça. Irmãos, nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse, e vou convidar os irmãos a abrirem Apocalipse capítulo 2, verso 18 ao 29, carta à igreja em Tiatira. Vou ler toda essa seção, verso 18 ao 29, e depois nós vamos estudar juntos, verso a verso, essa passagem, tentando buscar aplicações, meditando, ouvindo o que o Senhor tem para nós aqui nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina,
e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui no Teu dia, ó Pai, dia que nos alegramos na vitória já conquistada por nós na cruz do Calvário, a vitória do Cordeiro. E também o Senhor nos salvou, nos redimiu, nos chamou a correr essa corrida da fé, combater o bom combate, ser vencedores. Em certo sentido, somos mais do que vencedores por meio de Cristo, mas há uma luta ainda a ser lutada, batalhada nessa terra. Há uma jornada a ser trilhada, uma corrida a ser corrida. E precisamos do encorajamento, dos alertas, das exortações da Tua palavra. Precisamos da admoestação, da disciplina. Precisamos de Cristo falando com cada um de nós, o Espírito também nos dando ouvidos para ouvir Cristo falando pela palavra. E precisamos, ó Pai, de perseverança e também de lutar contra o pecado, contra aquilo que nos impede de avançar, de progredir. E o Senhor nos deu esse texto nessa manhã para meditarmos, nos deu a Tua palavra. Ó Deus, abençoa, Pai, esse momento aqui de aprendizado, esse momento de crescimento para cada um de nós, que seja o Senhor mesmo a falar a cada coração, que seja um ensino genuíno da Tua palavra, ó Deus, e que venha ter efeito, que venhamos ouvir com seriedade, com atenção, que venhamos de fato levar a sério o nosso cristianismo, o que a palavra revela sobre Cristo, falando à igreja, a presença de Cristo, que é misericordioso, mas é santo, e que disciplina a igreja, que exorta, que de fato aponta a necessidade de arrependimento. Assim vem o Teu reino aqui, e toda a glória a Ti, ao Teu santo nome, perdoa os pecados, nos recebe por meio de Jesus, e assim recebe a adoração do Teu povo nesse dia, e é o que oramos, pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, nós estamos caminhando no livro de Apocalipse e temos uma interpretação, uma linha de interpretação que é reformada, milenista, e que tem uma visão do livro, o livro ele usa uma linguagem apocalíptica. Essas igrejas existiram, elas receberam essa exortação de Cristo, mas existem aplicações para a igreja de todas as épocas. E existe no livro do Apocalipse muitas alusões ao Antigo Testamento e também linguagens metafóricas. E, de certa maneira, então, nós precisamos estar atentos havia a situação real, mas, às vezes, o Deus e Cristo, o profeta, fala usando uma linguagem metafórica, mas a aplicação era concreta, era real, tanto para a igreja, as igrejas lá, daquela época, como para a igreja de hoje. E essas cartas, irmãos, elas aparecem aí para nós no contexto da revelação do Cristo ressurreto. Lá no primeiro capítulo, Cristo aparece no seu corpo glorificado, glorioso, e então ele é aquele que tem as 7 estrelas na mão, que são os pastores, presbíteros das igrejas, os seus servos, e ele anda no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. E essas 7 igrejas representam a igreja do Senhor, de todas as épocas. Então, embora a nossa igreja tenha características particulares, igreja de Alagoinhas, diferente das outras igrejas lá e de outras igrejas de outros lugares,
Mas o que está sendo dito aqui tem aplicações para nós. Todas as igrejas ouviriam a carta da outra igreja. Essas 7 igrejas, eles não leriam só a carta que era para eles, não. E ao ver o alerta de Deus para outra igreja, ali no contexto, né, aquilo produziria temor, produziria então reverência, revelaria Cristo como santo, justo. Ele é misericordioso, claro, nos salvou, mas Ele é justo juiz, e Ele está nessa posição de juiz, Ele tem autoridade para julgar. E isso é muito interessante, porque nós que esperamos a volta do Senhor Jesus, nós sabemos, e aí nós vimos em Apocalipse, que Ele não vem mais humilhado. Ele tem a nossa natureza, mas agora essa natureza está glorificada. Ele vem agora glorioso, com os anjos do céu, e Ele vem então para julgar os vivos e os mortos. Ele veio para salvar, já veio, toda a sua vida é uma vida de sofrimento em nosso lugar, morreu na cruz por nós, mas agora Ele já venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele vive e reina, e agora Cristo vem para julgar. E essas cartas aqui, eu já falei sobre isso, elas demonstram visitações temporais de Cristo. O que é isso? Há uma volta futura de Cristo, visível. Ele virá para julgar, consumar, todos serão ressuscitados, justos e injustos, voltarão para os seus corpos, justos para a ressurreição da vida, injustos para o julgamento, para o corpo de corrupção, para a morte eterna. Então ele vem para julgar. Mas, irmãos, no Antigo Testamento e aqui em Apocalipse, nós vemos que há visitações de Cristo no decorrer da história. Não é uma visitação, digamos assim, uma vinda visível. Mas ele vem às igrejas para disciplinar, para exortar. Ele primeiro manda a mensagem, a palavra, através do Espírito, com a palavra. E o nosso texto demonstra Cristo de uma maneira, o Jesus revelado a nós aí, o Cristo, né, o Cristo bíblico, o único. Ele é revelado de várias maneiras para cada carta, mas nessa carta a Tiatira, igual à anterior de Pérgamo, que ele vem com espada de 2 gumes na sua boca, mais uma vez, porque há uma similaridade entre Tiatira e Pérgamo, Cristo vem e Ele se revela como juiz, olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a bronze polido. E Ele diz que conhece as obras, o teu amor, Ele conhece, Ele elogia a igreja, mas Ele também vai julgar, Ele também vai alertar a igreja sobre pecados. Eles estavam tolerando o falso ensino no meio da igreja, e Jesus fala com essa igreja que eles toleravam. Ele cita aí uma mulher chamada Jezabel, que nós vamos falar mais à frente. Então, como eu disse, é uma linguagem que aponta para uma falsa profeta do Antigo Testamento, possivelmente é uma linguagem metafórica, né? Claro, né? Não está falando daquela Jezabel, lá do passado, mas a igreja estava tolerando, e havia no seu meio essa Jezabel aí descrita. Pode ser que fosse uma mulher, mas, como vamos ver, se for uma linguagem metafórica, não obrigatoriamente, mas um falso profeta, um falso mestre, que poderia ser também uma mulher, pelo nome, né, Jezabel, poderia ser, então, facilmente uma mulher, certo? Então, nessa sessão, irmãos, primeira coisa aí que eu quero enfatizar para nós, de modo prático, aqui nós estamos vendo Jesus agindo como juiz. E essa doutrina bíblica de que Deus, o Pai, designou Cristo como juiz, isso é muito importante. A gente fala, né? Claro, é importante falar da cruz, e eu creio que a mensagem central ali da morte na cruz é a base da nossa salvação. Mas tem muitas coisas sobre Cristo que nós precisamos meditar. E, de fato, Ele pode ser um juiz justo. Por quê? Porque Ele é Deus e homem.
O nosso julgamento, ele é muito limitado, porque nós não temos o poder de sondar o coração. A justiça humana, os juízes humanos, eles não entram no foro íntimo. O juiz, ele vê o que você falou, se você falou alguma coisa criminosa, tiver anotado, se tiver gravado, ou áudio ou vídeo, tiver provas, tem que ter provas materiais para um juiz lhe julgar. Ou se você realmente fez algo contra a lei, cometeu um ato criminoso. Aí a justiça pega as provas, as evidências e tal, e você vai pagar para a justiça, você cometeu crime. Mas, na questão, irmãos, da humanidade, a humanidade, e nós que cremos na Bíblia sabemos disso, ela é composta também do elemento espiritual. E o engano, o falso ensino, o pecado, o pecador, ele, geralmente, o que é que o pecador faz? Ele usa das trevas, porque o pecado, a característica do pecado é que ele não vem para a luz, ele age nas trevas. E o pecador, ele age nas trevas, e ele acha que, o ímpio principalmente, né, ou quem tem comportamento ímpio, ele acha que não vai dar em nada, que vai ficar por isso mesmo, porque existe uma limitação humana nossa de fazer o julgamento como Jesus pode fazer. Então, é muito comum o engano, o erro, o falso profeta, ele agir de maneira que não tenha como ser pego nas trevas, e isso fica por isso mesmo. E, na verdade, nós vemos então que Cristo, Jesus, né, nós que cremos na Bíblia, temos Deus como nosso Senhor, nós temos então, diante do que vemos aqui, temos que ter mais reverência. Não adianta, né? Nós estamos diante de Cristo, Ele sonda os corações. Então, nós não temos como enganar a Deus, nem inventarmos desculpas, ou acharmos que podemos agir, proceder contra Deus, contra a sua igreja, ou contra as suas instituições, e que isso fique por isso mesmo. E as pessoas não estão acostumadas com o Cristo revelado, um Cristo bíblico, que vem à igreja e diz: eu vou disciplinar, eu vou tratar, e um Cristo que, na verdade, está na Bíblia toda, né? Lembra que Paulo disse lá em Corinto que ele ia entregar um certo cidadão lá a Satanás? Paulo tinha um cidadão na igreja de Corinto que estava possuindo a mulher do próprio pai, na igreja, irmãos. Ele estava ali, ou seja, devia ser a madrasta, né? Digamos. E todo mundo na igreja é orgulhoso, o pessoal de Corinto tudo orgulhoso, cheio de dons, gente falando em línguas dentro da igreja, que tinha mesmo esse dom ali na era apostólica, gente que profetizava, falava em línguas, todos os dons a igreja de Corinto tinha. E aí a igreja tolerava o pecado dentro dela, tinha um cidadão cometendo adultério, e Paulo então diz que vai entregar aquele cidadão, entregou ele a Satanás, imagine. A gente falar isso hoje dentro da igreja, né? Porque nós vivemos, eu falei aqui na quinta, estudamos aqui o pós-modernismo. Pós-modernismo é uma era de tolerância, cada um tem a sua verdade. Nós vivemos numa era de quê? É como na época antiga, nós vamos ver aqui, tinha o politeísmo, que era um problema, vários ídolos, deuses, e a igreja era tentada a tolerar isso, adorar o imperador, adorar, não tem problema, o ídolo não existe, eu vou ali no templo pagão, mas eu não vou me contaminar. E tinha todo aquele dilema, né, da carne sacrificada aos ídolos, gente que acabava indo para o templo, idólatra. Então havia ali aquela multiplicidade de religiões, de idolatrias. Hoje, temos também várias religiões, mas existe um negócio que é chamado aí o pensamento pós-moderno, que todo mundo tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade. E o normal é tolere, a gente tem que tolerar.
Então, nós somos, você ser firme doutrinariamente, ter uma doutrina, e nós que somos uma igreja que tem tudo no papel, nós temos tudo no papel, irmãos, nós não temos por que disputar questões doutrinárias, por exemplo, administrativas da igreja, mas nós entramos na igreja e nós trazemos essa ideia do relativismo, nós trazemos isso conosco, até às vezes com um ar piedoso. Não, eu sou fiel a Deus, à minha consciência, beleza, você tem uma consciência, você tem uma história de vida, mas a igreja do Senhor não começou no século XX, nem no XXI. A igreja do Senhor temos a Bíblia, que é a regra de fé. Nós temos a história da igreja. Nossa igreja tem toda uma história de interpretação, de ortodoxia. Então, mas é muito mais popular o relativismo do que você ser firme e dizer, não, nós temos uma doutrina, nós somos cristãos, nós temos limites, nós não toleramos tudo, nós não aceitamos qualquer coisa, temos convicção. Isso, irmãos, causa perseguição. Você ser uma pessoa de princípios, de valores, ter sua convicção ali, e nós, como igreja presbiteriana, cremos em várias questões, predestinação, cremos em várias doutrinas, E se a igreja ela tiver convicção, as pessoas vão ver isso como intolerância, como radicalismo, como extremismo, certo? Então, um Cristo que vem a nós e nos exorta, nos disciplina, diz que está errado, diz assim, tenho porém contra ti tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma declara profetiza. Ele elogia a igreja primeiro, Ele diz o seguinte, aqui no texto, aqui no livro que estamos seguindo, ele diz, Cristo elogia a igreja por seus trabalhos. Então, Cristo julga com justiça, é o que eu estou querendo dizer. Ele tem esse poder porque ele vê o coração. Claro, ele começa elogiando, então tinha gente ali fiel na igreja. Então ele começa dizendo, conheça as tuas obras, teu amor, tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, a igreja era uma igreja genuína, tinha problemas, mas era uma igreja, tinha obras, e diferente da igreja de Éfeso, qual era o problema da igreja de Éfeso? Começou bem, mas abandonou o primeiro amor. A igreja de Éfeso, no começo do capítulo 2, eles começaram muito bem, tinham boa doutrina, prática, vida, doutrina e prática, mas havia abandonado o zelo, o primeiro amor. Nós já falamos aqui porque já passamos nessa sessão. Já a igreja de Tiatira, não, o contrário. Eles começaram, tinham boas obras, e no final ainda tinha mais do que no começo. Então não era uma igreja totalmente infrutífera, não é isso. Então Cristo elogia. E ok, então Cristo é justo, porque ele sonda o coração, ele conhece, ele fala, ele declara aí, então, as virtudes ali daquela igreja. Porém, aí vem a parte mais difícil, como eu falei, para a nossa cultura, para o nosso tempo. Tenho, porém, contra ti tolerares essa mulher Jezabel. Então, havia um falso ensino, um falso profeta, possivelmente, talvez, aí, pelo título feminino, possivelmente, se fosse uma irmã, uma mulher, mas veja que Cristo está falando à igreja que o problema, que havia esse falso mestre, mas havia tolerância. Então, o problema existia, mas não é só o problema, havia o tolerar. Então, tinha gente ativa, com obras, gente ali que tinha amor, fé, serviço, mas a igreja era tolerante. A igreja era tolerante. Então, veja que a importância de Cristo ser o juiz, dele julgar, porque isso é uma coisa do coração. Isso é uma coisa interna. Quando a gente tolera a cultura, coisas idólatras, ou algum pecado, ou quando a gente tolera o erro,
tanto no particular, e ele está falando no contexto da igreja, a igreja tolerava, mas isso é uma coisa que é difícil você fazer de modo terreno um julgamento disso, porque é uma coisa interna. E essa coisa da tolerância, como eu disse, essa coisa de tolerar, não é só hoje, irmãos, que a gente é pressionado e tentado a ter uma postura mais tolerante, inclusiva, aí o relativismo, e tudo está bom, e tal, e etc. Então, esse problema, ele não é de hoje, esse é um problema da igreja de Tiatira, e esse é um problema que chega a nós, as igrejas podem aprender com isso. Então, havia um problema que nós vamos tratar aí, apresentar, de um falso ensino, que ele descreve aí, que essa Jezabel não somente ensine, a igreja tolerava o ensino dessa Jezabel, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Aí veja que, antes de voltarmos aí para tentar conjecturar o que seria esse falso ensino e essa prática errada, né, e condenada, pecaminosa, mas veja que Cristo, ele diz, porque essas pessoas, irmãos, não eram de fora da igreja, não é um falso profeta de fora, era dentro, a igreja estava tolerando. E veja que eram membros da igreja, porque Jesus trata com eles e diz assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se. Agora veja, eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que incitam. Agora veja o que é que Jesus vai dizer: matarei os seus filhos. Imagina aí, é esse o Cristo que as pessoas querem ouvir? Cristo diz: eu vou matar a gente que está em pecado na igreja. Lembra da carta aos Coríntios, quando Paulo fala da ceia, que ele diz: por essa razão há entre vós muitos doentes, né, e outros, ele diz assim, muitos enfermos e alguns que dormem. Então, Cristo é santo, ele é misericordioso. Jesus não é misericordioso? E não é, a gente não prega o evangelho da graça, pastor? E a gente não crê na misericórdia, e aí Jesus mesmo está dizendo que vai matar pessoas. Os filhos aí, aqueles que seguiam essa Jezabel, esse falso profeta, matarei os seus filhos, seus seguidores, né? E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então, essa ação de Cristo revelaria o quê? Que Jesus sabe quem é. Que era uma ação que era meio ali na surdina, nas trevas, né, era coisa do coração. Não dá para saber, mas aí quando Jesus diz, primeiro que revela um Jesus julgando, juiz. Ele manda mensagem de arrependimento, mas se não se arrepender, ele diz: vou prostrar de cama, como em grande tribulação, sofrimento, os que com ela adulteram, matarei os seus filhos. E esse juízo de Deus demonstrará que Cristo sabe, sonda mentes e corações, ele visita a sua igreja e julga, cada um segundo as suas obras. Então, o padrão continua sendo a lei de Deus, a palavra de Deus. Existe um padrão de julgamento, segundo as obras, certo? Então, para nós, irmãos, e aí nós temos que ter muito cuidado, né? E sabemos que tem o conselho. Às vezes, mas pastor, onde é que estava o conselho dessa igreja de Tiatira? Onde é que estava o conselho que permitiu esse falso ensino na igreja? Toda essa tragédia aí que nós estamos vendo, onde é que estava, né, esse conselho? Então, claro, essa é uma das aplicações, né? Agora, será que o conselho ali da igreja tolerou? Ou era uma coisa escondida, que eles não conseguiam, né, não conseguiram tratar? Ou o conselho tolerou,
essa Jezabel, a igreja tolerava e ficava ali transigindo, tolerando, se conformando a esse falso ensino que era idólatra e que levava ao pecado. Então, nós precisamos considerar essas coisas e que isso traz problema para a igreja. Sofrimento, juízo, intervenções de Cristo, né, na vida da igreja. Então, tudo isso nós vemos aí, né, no nosso texto. Ok? Irmãos, antes ainda vamos fazendo aqui meio que de modo circular, voltando e comentando e aplicando. Certo? Então, a igreja de Tiatira tem, sim, gente fiel, perseverante, gente que não seguiu esse falso ensino, mas havia uma certa tolerância que precisava de arrependimento. Alguma coisa aconteceu e isso estava ali passando batido na vida da igreja, certo? E Cristo vem e fala. Então, mais uma vez, enfatizo. Ele diz assim, o texto bíblico diz assim: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então, essa nomenclatura aí de Cristo, e como eu disse, a importância dele ser o juiz e de ser Deus homem, irmãos, esse título, Filho de Deus, ele é muito importante. Por que é importante esse título, Filho de Deus? Porque haviam vários deuses com D minúsculo, havia um tal de Zeus, e muitos ali, inclusive imperadores, se diziam filhos de Zeus, filhos de Vênus, deuses com D minúsculo. E Jesus se apresenta aqui e ele é o Filho de Deus. Então, possivelmente, qual era o pecado que a igreja era tentada a tolerar? Possivelmente, porque o texto não é exaustivo, nós não sabemos de tudo do contexto, mas, a partir do que temos aqui, possivelmente, o que é que a igreja estava pecando ou tolerando, ou qual era o ensino desses falsos mestres? A igreja era tentada a adorar o imperador, havia um culto ao imperador, e ele se dizia Filho de Deus. A igreja era tentado a ir para os templos idólatras e talvez dizer assim, lembra que Paulo muitas vezes disputou com isso? É verdade que o ídolo não é nada, o ídolo não existe. Mas, por outro lado, nós não podemos, irmãos, participar de atividades idólatras, achar, muitas vezes, que vamos nos envolver com coisas da cultura, que são idólatras, e sair lesos, achar que vamos sair lesos. Ter comunhão com as obras das trevas, ou com aquilo que é abertamente contra Deus, abertamente idólatra, e achar que isso não afeta o reino de Deus. A glória de Deus é eterna não, mas a igreja e a nossa lealdade a Cristo. Então, Jesus é o Filho de Deus, então, ele é o rei. A igreja não era para se curvar diante de imperadores. E isso tem uma conexão muito forte com Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, lá eles foram forçados a idolatrar Nabucodonosor, uma estátua do rei. E eles se negaram. Então, o povo de Deus, ele é um povo que, em meio ao politeísmo, ao relativismo, nós temos nossos limites, tem pontos que a gente não pode tolerar, transigir. E Cristo, então, diz, essas coisas diz o Filho de Deus, o único que é Filho de Deus verdadeiramente, que é Deus e Deus homem, o único a quem devemos adorar, nos curvar nessa terra, é Cristo. O único digno de adoração, do nosso culto, da nossa devoção, da nossa confiança. Então, quando ele diz, estas coisas diz o Filho de Deus, isso tem um peso muito grande. Porque tinham outros que diziam que era Filho de Deus. Outros ídolos. Nós somos filhos de Deus de uma maneira diferente que Cristo é.
Nós somos filhos adotivos, por meio da conversão. Mas Jesus vem e diz, essas coisas diz o Filho de Deus. Aí ele descreve Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então Jesus se manifesta, aí o Filho de Deus, ele se manifesta de modo similar, fazendo alusão, o Apocalipse, a Daniel. Abra aí Daniel 10, versos 6 e 16, por favor. Vou pedir para um irmão ler esses 2 versos aí do capítulo 10 de Daniel, bem alto. Daniel, capítulo 10, verso 6 e verso 16. Por favor, alguém que achar, pode ler. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Daniel 10, é isso? Verso 6. Alguém pode ler, irmãos. Quem achar, pode ler. Então, nessa visão de Daniel, ele vê aí, esse Filho de Deus, o próprio Deus, Cristo, ali no Antigo Testamento, e diz que o seu corpo era como brilho, o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, e os pés como bronze. E depois, irmãos, quando os amigos de Daniel são jogados na fornalha, o rei vê como que filho do homem, andando ali no meio daquele fogo. Então, nós temos na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, a revelação de Deus, desse Filho de Deus. E agora, no Novo Testamento, Cristo se revela como Filho de Deus, esse que tem os olhos como chama de fogo, e os pés como bronze polido. Então, esse Filho de Deus é ele que tem o poder de julgar. É Ele a quem devemos adorar, nos curvar. Então, nós não devemos temer os juízes humanos, os que se dizem deuses, os que se dizem juízes dessa terra e que podem, por conta da nossa fidelidade, nos condenar. Os amigos de Daniel foram condenados por quê? Porque foram fiéis, porque não adoraram a imagem do rei, porque não obedeceram decretos idólatras, ímpios. E assim, irmãos, será com a igreja. Jesus sofreu e morreu e ressuscitou, e a igreja, antes de entrar na glória, ela vai passar por tribulação, por sofrimento, mas Cristo está presente. Então nós devemos temer e reverenciar somente Jesus, é o Filho de Deus. E também no final aí da sessão nós vamos ver que há uma alusão ao Salmo 2, do Filho de Deus citado no Salmo 2, que tem um cetro de ferro na mão, que julga, e com esse cetro os despedaçará os inimigos como um vaso de barro. Então é esse Filho de Deus que o mundo deveria temer e reverenciar. É esse Filho de Deus lá de Daniel, revelado aqui em Apocalipse e no Salmo 2, que deveria ser reverenciado. Então, é esse Cristo que aparece elogiando a igreja. É esse Jesus que aparece e conhece aquela igreja, a sua fé, a sua perseverança. É esse Jesus, mas que também vê o pecado, sonda corações, sabe o que está passando dentro. E qual era o pecado então? Vamos trabalhar aí. Qual era o pecado? Volta a dizer,
tolerância. Havia o falso ensino, mas Jesus fala à igreja em geral, e o pecado era a tolerância. E ele diz aqui, algo muito comum na nossa cultura pós-moderna. Então, eles pregam a tolerância, mas, na verdade, eles pregam a tolerância para tudo, né? Menos para a verdade, para o cristianismo, para a religião verdadeira, para o Deus verdadeiro e vivo. Eles pregam a tolerância, você é tentado a tolerar todo erro, todo engano, mas eles não toleram a igreja de Cristo, o próprio Deus vivo e verdadeiro. Então, o que é que Jezabel no passado fazia? Qual era o pecado de Jezabel? Induzir o povo à idolatria. Ela era mulher de Acabe. O que é que aconteceu lá na época de Elias com Jezabel? Os profetas de Baal, o culto de Baal foi instituído em Israel, no povo de Deus. Um falso culto. O culto de Baal, irmãos, pelas pesquisas, tinha imoralidade sexual, mas na própria linguagem bíblica, a idolatria é comparada ao adultério espiritual, a uma fornicação espiritual. Ou seja, ter heresia, ter outra doutrina, tolerar o engano, não é algo que é de pouca situação. A gente, claro, o pecado sexual, ele é terrível, né? A Bíblia fala contra, e a igreja deve buscar a pureza, mas havia ali no Antigo Testamento, nesse culto idólatra, fornicação mesmo, imoralidade no culto de Baal. Alguns dizem que o pessoal tinha essas relações íntimas na adoração de Baal. Eles acreditavam que Baal assistia àquela cena e fertilizava a terra, ele era um deus de fertilidade. Tinha todo um absurdo, um culto idólatra. E o que é que Jezabel fez? Ela induziu Israel a esse culto, a essa idolatria, a esse falso ensino. E o que é que Elias lá orou a Deus, pediu o juízo de Deus para não chover, desafiou os profetas de Baal. Então, porque o povo achava que podia adorar o Senhor e Baal, ou seja, estavam tolerando, não é que eles abandonaram o Senhor, mas eles achavam que poderiam adorar o Senhor e Baal, ou seja, eles começaram tolerando aquele culto. Daqui a pouco o Senhor estava escanteado, e o povo de Deus estava nesse culto que tinha adultério espiritual, tinha prostituição e idolatria, coisas sacrificadas aos ídolos. Então, possivelmente era uma idolatria espiritual, mas que levava o povo possivelmente até a imoralidade literal, imoralidade sexual literal. Então, relacionamentos ilícitos com deuses que estão por trás do ídolo adorado, dos ídolos que são adorados. Então, o adultério espiritual, por trás daquele ídolo, né, ali, que está ali, há falsos deuses, e esse pecado da idolatria é um adultério espiritual, e que até acontecia a própria prostituição naquele culto. E lembre que na época de Paulo tinha isso também. E na carta que a igreja de Jerusalém deu para os gentios, dizia o quê? Não coma comida de animais sufocados, etc., e evitem, né, as relações sexuais ilícitas, que geralmente aconteciam nesse culto, nesse templo pagão. Então, há muita coisa na cultura, irmãos, que nos faz adulterar espiritualmente. A igreja, como a de Tiatira, como da época de Paulo. E a igreja, às vezes, começa a tolerar. Nós começamos a tolerar essas coisas. E aí vem gente para dentro da igreja e começa a ensinar. Não, isso é besteira. Tem nada a ver, o crente pode fazer essas coisas erradas, que quebram a lei de Deus, mas não existe outros deuses, e a gente está é o nosso tempo, né? E a gente tem aí os mandamentos de Deus, por exemplo, o que a gente sempre tem batido aqui é muito claro, né, com relação ao domingo, que é o dia de cultuarmos ao nosso rei. E aí as pessoas começam a transigir, tolerar, e a cultura vai dizer, não, que é o dia seu, é o dia de você se divertir. E as pessoas, e tem lá, mas eu não sou idólatra, eu participo, pastor, dessas coisas, mas eu não idolatro.
Eu sei que o povo que está lá fazendo essas coisas estão ali porque são idólatras. Mas eu estou ali, mas eu não estou idolatrando. E aí a igreja, irmãos, ela começa a transigir, a tolerar, e até cria-se um ensino dentro da igreja. Vem o falso profeta dentro da igreja, a Jezabel, e começa a ensinar que é besteira, que não tem nada a ver, e que não, e tal, e etc. E aí o povo começa a pecar e achar que vai dar tudo certo. É o problema lá de Jezabel, do povo de Israel lá no Antigo Testamento. Eles tinham o Senhor. Lembra como é que foi o bezerro de ouro? O bezerro de ouro não foi dito que era outro Deus, não. Arão, quando fez o bezerro de ouro, ele disse: ó Israel, esse é o Senhor que te tirou da terra do Egito. Esses são os teus deuses que te tirou da terra do Egito. Então, veja que o falso ensino, a idolatria, o engano, ele vem dessa maneira, com sincretismos, com coisas que vêm de fora, da cultura. Lá, possivelmente o bezerro era uma coisa da cultura lá do Egito, que eles conheciam lá no Egito, esses deuses. E aí a igreja vai tolerando, vai transigindo, vai pecando contra Deus, comete o adultério espiritual, e o pecado vai vindo, e até mesmo literalmente chega a cometer mesmo atos pecaminosos, né, pecados escandalosos, e tantos escândalos, né, que vemos aí no meio cristão, que começam com o abandono de Deus, da verdade, do culto bíblico, começam com o abandono, começam outros ídolos a entrar na igreja, no meio do povo de Deus. Então, o falso culto, a idolatria, a falsa religião, Jezabel, levava o povo a se prostituir. Essa é a figura ali do culto de Baal. Jezabel influenciou Acabe, Acabe tolerou, adotou o culto de Baal, e adultério espiritual que levava mesmo à prostituição física. Então, pode ser que esse título Jezabel seja algo metafórico, figurado. Pode ser que fosse um falso mestre, talvez, usando essa interpretação aí, até um falso mestre mesmo, um homem, ou poderia ser também uma mulher. O fato é que era um falso profeta, homem ou mulher, que estava ensinando o povo um ensinamento de tolerância de erro, que o povo estava caminhando e indo para o pecado e para cometer adultério, então, espiritual. E muita gente seguindo, uns e outros tolerando. Alguns seguiam a orientação e outros tolerando aquela situação. Então, a igreja estava sendo levada para se desviar. Havia um desvio a partir de dentro, a partir do ensino da igreja. E aí Jesus, então, ainda deu chance de arrependimento, não era o povo de dentro da igreja. Veja como é que é tratado, pessoas da igreja visível. Irmãos, até ali no Antigo Testamento, Acabe, Jezabel, Deus manda o profeta, manda Elias. Essas pessoas, elas são de dentro da aliança, da igreja visível, mas tudo indica não são da invisível, não são eleitos. Por quê? Como é que o senhor sabe, pastor? Porque não se arrependem. O problema todo aí é que essa Jezabel, tanto a de lá, não se arrepende. Qual foi o fim da Jezabel de lá? Do Antigo Testamento? Morte. E os profetas de Baal, do mesmo jeito, os seguidores, os filhos dela, morte também. E aí, aqui no Novo Testamento, o texto diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, igual a Jezabel do passado, teve todo um tempo, toda uma oportunidade, toda uma misericórdia. Deus manda, cadê a misericórdia de Deus, que vai matar essas pessoas? Toda a misericórdia de Deus, todo o tempo que o Senhor lhes deu
para que se arrependesse. Ah, mas pastor, não é da igreja, não é eleito, uma vez salvo, salvo para sempre? Não estava, meus irmãos, nós cremos na doutrina da eleição, que a salvação, verdadeiramente, o salvo, ele não se perde, mas nós cremos também que tem pessoas que estão dentro do contexto da igreja visível, da aliança, que não são eleitos. A Bíblia é muito clara sobre isso. Estavam entre nós, mas não eram dos nossos. João vai falar isso na sua carta lá. Então, Jezabel, ela era mulher do rei, ela vivia em Israel. Aqui, essa Jezabel aqui, esse falso mestre também, estava no contexto da igreja. Foi dado tempo para que se arrependesse. E como é que a gente sabe que estava na igreja, mas não era verdadeiramente da igreja? Não se arrepende. Não tem arrependimento. Qual a consequência, então, dessa visitação de Cristo, né? Mas antes disso, ele diz aqui, essa profetisa recusa arrepender-se, o que sugere que houve tentativas mal sucedidas de lidar com a situação. Então, possivelmente, volta àquela questão que a gente vai ver até no final, eu já falei, onde é que estava o conselho? Onde é que estavam os pastores, os presbíteros? Talvez houve, porque Jesus diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Então, possivelmente, Cristo estava tratando, lidando, mas não deu certo, não houve arrependimento. Gradativamente, Deus vai dando os alertas, vai enviando ali suas admoestações, os seus alertas, mas não há arrependimento. Então, esse falso profeta pode significar tolerância com falso ensino, com erro. Mais na frente, Apocalipse diz que o falso profeta representa o sistema religioso do mundo caído, de Satanás, que desencaminha as pessoas. Então, há um sistema religioso falso, existe a religião verdadeira, bíblica, e existe a religião, os falsos profetas. Nós lemos aí em Timóteo, na devocional, na liturgia. Então, o falso profeta será punido no final da história. A Babilônia vai cair. O falso profeta vai ser punido. E Jezabel aqui pré-anuncia essa punição final. Ela também será punida. Jezabel, ela é descrita como meretriz, que engana, para fazer o povo praticar o pecado, a imoralidade. Essa Jezabel, irmãos, essa meretriz que engana, essa ilustração da prostituta, da meretriz, que seduz, que engana. E no livro de Apocalipse, essa prostituição das nações tem muito a ver com o seu comércio. Eles chamam assim, é uma palavra que a gente não usa muito, talvez associações, cooperativas, guildas de comércio, naquelas cidades. Então, se você fosse crente e não participasse da idolatria deles, você estava fora. Você perdia, você ia passar fome, digamos assim. Pelo menos eles iam tentar, não ia porque Deus iria lhe sustentar. Então, se você não participasse da cultura, das festas idólatras, dessas coisas. Então, se você for ler Apocalipse todo até o final, a grande Babilônia, a meretriz, os homens pecaram ali muito por meio dos seus comércios. E aí há uma descrição muito forte dessa situação com o pecado, com a imoralidade espiritual, o adultério espiritual. O comércio de linho, de púrpura, de bronze, de escravos. O comércio traz riqueza, traz poder. E aí as pessoas muitas vezes se corrompem. Elas servem ao sistema religioso desse mundo. Elas acabam consentindo, tolerando com a idolatria. Mas esse sistema vai ser julgado. No final, não vai permanecer. Deus vai destruir essa Babilônia, essa meretriz, que veremos mais na frente em Apocalipse, vai ser destruída. E o povo de Deus tem que resistir. Vai ter sofrimento, como Cristo sofreu e depois venceu. Então, antes de vencermos, vamos sofrer. Mas o povo de Deus é instruído a não participar dos pecados da Babilônia, da meretriz, para não ser julgado
como réu de morte. E é o que nós vemos aqui. O julgamento aí na carta a Tiatira, há um julgamento da Jezabel. Ele diz o seguinte: eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, sofrimento, eu vou prostrar de cama, caso não se arrependa. Ao ponto do desfecho final, matarei os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Então, vai ter juízo. A igreja, nós temos que estar conscientes. Cristo é santo. Cristo é justo. Ele é misericordioso? É. Dá tempo para que se arrependa? Dá tempo. Oportunidade, chama, fala aos nossos corações. Mas o Cristo que servimos, Ele é santo, justo. Ele exige de nós firmeza, santidade, pureza. E o caminho contrário é o caminho da destruição. Não adianta que está escondido, que ninguém sabe, que ninguém vê. A nossa vida moderna, né? A gente vive em grandes cidades, cada um tem a sua vida particular, tem a sua consciência, tem o fórum íntimo. Nós não podemos entrar, abrir a cabeça de ninguém para ver o que está dentro da mente de ninguém, mas nós sabemos, irmãos, que Cristo sabe. Se nós temos tolerado idolatrias, transigido com a cultura, tolerado, permitido, sincretismos, ensinos. Então veja a importância do ensino genuíno, da doutrina. Nós que temos boa doutrina, a lei de Deus, veja que traz consequências, sofrimento. A pessoa diz: não quero sofrer, pare de sofrer. Aí prega essa doutrina superficial, que o falso profeta diz: não, pode continuar fazendo tudo errado que vai dar certo na sua vida. Isso é uma doutrina errada, demoníaca. A doutrina bíblica é: se arrependa, ande com Cristo, que vai dar certo. Você pode até sofrer, mas no final você vai vencer. Então, se a igreja tolera essas coisas e tal, irmãos, não tem como fugir. Nós vamos sofrer, por quê? Por sermos fiéis? Por sermos, talvez, chamados pelo mundo de intolerantes, de intransigentes? Por sermos perseguidos, perdermos oportunidades de trabalho, ou de vendas, ou de, sermos expulsos do nosso lugar, porque não toleramos o errado, ou vamos sofrer diante do justo juiz? Você prefere o quê? Quando Jesus voltar, olhos como chama de fogo, para julgar, nós tememos mais o quê? A carranca do mundo, a sua perseguição, ou o Cristo que vive e reina santo, que irá nos julgar, e toda a terra, cada um vai, ele diz aí, é claro, cada um segundo as suas obras. E muitos então que estão dentro da igreja, estão transigindo com o pecado, tolerando, ouvindo os falsos profetas, achando que vai dar tudo certo, estão no caminho de morte. Muitos que acham que são da igreja verdadeira e não são. E qual é a evidência? Não se arrependem. Não é que tem pecado, não, que todos nós pecamos. Qual é a evidência? Não se arrependem. Não são quebrantados pela palavra, não se humilham aos pés da cruz de Cristo. E será terrível, irmãos. Então é muito melhor nos identificarmos com Jesus, sofrermos com Ele, por sermos fiéis, sermos uma igreja bíblica. Por mais que o que nós cremos, o mundo desagrada as pessoas que entram pela porta da igreja. Mas essa igreja e tal, mas tem tanta coisa, a besteira, e todo mundo faz, e a igreja não, aqui é uma igreja bíblica. É muito melhor sofrermos, talvez sermos uma igreja pequena sempre, não sermos uma igreja próspera, rica, grande, termos multidão de gente, mas vencermos no final. No final, quando Cristo vier, sermos vencedores, porque
a grande tentação, então, o que leva muitos à derrota e à derrocada, é porque cremos na eleição, volto a dizer. Mas ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei, né? E aí ele vai dizer o prêmio aí, cada carta tem o seu prêmio, certo? Ele vai dizer cada um aí, por exemplo, na nossa aí, em Tiatira, verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, ao vencedor, os eleitos vão perseverar, vai ter sofrimento, mas eles não vão desistir. Eles vão ouvir a voz de Cristo, eles vão se arrepender. Vai ter fadiga na jornada, vai ter sofrimento, vai ter luta, vai ter perseguição, tribulações, muitos morreram. Outros não vão ser mártires, não vão morrer, mas vão sofrer sanções, vão sofrer perseguições. Mas o texto diz que ao vencedor, sim, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E etc. Aí que vamos ver um pouquinho mais na frente aí. Ok, então, aos fiéis daquela igreja, ele não coloca mais nenhuma carga. Conservai o que tendes. Tinha gente ali fiel, na igreja de Tiatira, versos 25 e 27. Então, aos fiéis aí, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Certo? Aos fiéis, tudo certo, só persevere, continue, fique firme, não desista, vá avante, certo? Conservai. Perseverança deles até o fim é a condição a ser atendida para que eles recebam a promessa. Então, muitos estão na igreja, mas já transigiram com o mundo, já desistiram. Estão nesse politeísmo, nesse relativismo. Adora o Senhor, mas adora outros deuses. Adora o Senhor, mas tolera o erro, o engano, a falsidade. Então, perseverar é continuar até o fim nas obras que o Senhor nos chamou a fazer, as boas obras, e no final venceremos. E ele cita a vitória aí, ele cita o Salmo 2. Ele vai citar o Salmo 2, que faz referência a Cristo como Filho de Deus. Vamos ver, Salmo 2, verso 8 a 9. Citação aí de Apocalipse. Salmo 2, verso 8 a 9. Esse é um salmo messiânico, fala de Jesus, o Filho de Deus. Vou ler a partir do 7. O pai dizendo ao filho: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmãos, a figura aí é de um rei sentado no trono com um cetro. Essa figura de líder, a figura também, os reis eram chamados pastores, guias. Então, Cristo viveu toda uma vida de sofrimento, de rejeição, mas ele venceu. A vitória dele foi morrendo. Que estranho, né? A igreja é vencedora, a gente olha só vê um bando de povo morrendo, sofrendo, uns morrendo, outros sendo perseguidos. Irmãos, essa é a vitória, esse é o mistério. Cristo venceu como? Morrendo. Mas depois de morrer, ele foi assunto aos céus, ele está glorificado, e ele é o pastor, ele é o guia do seu povo. E ele vai reger as nações. E aí a figura é dos réprobos, dos maus, com um cetro de ferro. Então, é esse Cristo que nós devemos temer. E o prêmio dos fiéis que perseveram, que sofrem aqui, qual é o prêmio que Jesus disse aí? Que nós também teremos essa autoridade. Que a igreja, o povo de Deus, que foi rejeitado, escarnecido, perseguido, o povo de Deus que sofreu nesta terra, muitos morreram ou morreram sofrendo, mesmo que não tenham sido martirizados. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Mas para isso tem que acontecer o quê? Vencer, né? E a igreja vence como? Sendo fiel. Não tolerando o erro. Não tolerando, no caso do nosso texto aí, essa Jezabel. Não transigindo com a cultura, com o sistema desse mundo idólatra. A igreja, então, ela tem que ser guiada por Cristo, pela palavra. Doutrina tem consequências. O tolerar de falsas doutrinas leva a uma prática errada, leva a uma mistura com a cultura, leva a igreja a tolerar o que não deve ser tolerado, quando há um ensino errado dentro da igreja. Então, Jesus trata disso. Veja que essa igreja até tinha obras, né? Falando de fé e obras, de doutrina e prática, ela até tinha obras, mas por causa da tolerância com o erro, da doutrina, estava doente, não era uma igreja saudável, e precisava se arrepender. E o outro prêmio aí ele diz aí, né, assim, ele também vai dar a estrela da manhã, verso 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, que é o próprio Cristo, né? O próprio Cristo é a estrela da manhã. A estrela da manhã é um símbolo associado a Cristo. A estrela da manhã, pela ciência, né, que temos, é o planeta Vênus, é a primeira estrela que aparece no céu. Muitos se diziam filhos de Vênus, dos deuses, né, desses deuses lá do panteão daquela época, mas a Bíblia diz, a estrela da manhã é Cristo. E o texto diz aí, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a vitória, irmãos, nós somos mais que vencedores. Mas a vitória final se dará no fim do processo, na consumação, na volta de Cristo. Vai ter o momento de receber o prêmio. E antes da vitória, tem que haver fidelidade. Perseguição, talvez. Vamos lutar contra o mundo. O modelo da nossa vitória é o de Cristo. As pessoas olham para nós, isso aí não pode ser um povo vencedor. É um povo que está sendo perseguido, sofrendo, passando luta. Não, aí é que nós andamos pela fé. Nós vencemos porque nós cremos em Jesus. Nós fomos unidos a Ele. E a nossa vida agora vai ter lutas, dificuldades, perseguições. O sofrimento faz parte. A igreja tem que aprender a tolerar o sofrimento que é fruto da jornada, de seguir a Cristo, de ser fiel a Cristo. Então, nós precisamos vencer. Temos a vitória já garantida, porque Cristo venceu por nós. Mas nós precisamos seguir a Cristo, seguir a Ele no processo da nossa luta aqui, seguir em frente, e há uma luta contra o mundo. Tem um livro do Dr. Joel Bick, Vencendo o Mundo, é o título do livro. Então nós temos todo um sistema mundano, toda uma luta que iremos travar contra sistemas, às vezes, talvez, políticos, ideologias, tentações, perseguições, provações contra o cristianismo, contra a igreja, contra o povo de Deus. Então, não acabou. Então, a doutrina da eleição, ela não pode ser, não só a doutrina da eleição, mas a gente vê muitas vezes na igreja a gente usando versículos para justificar a nossa tolerância com o erro, a nossa indolência. Nós cremos na eleição. Cremos que os salvos não vão se perder, mas nós, como igreja, temos que ser fiéis. Temos que lutar. Então, muitas vezes, nós usamos doutrinas do conforto, coisas que são bíblicas até, mas, às vezes, assim, para ir contra outras doutrinas que também são bíblicas, nós temos que ter equilíbrio doutrinário. Então, a igreja, ela não pode, principalmente, as coisas estão se afunilando aí no mundo, e nós não podemos ser tolerantes
com o que não é bíblico. Nós somos chamados à seriedade e à vitória, mas a besta vai nos fazer sofrer. No livro de Apocalipse, o mundo vai nos perseguir. O sistema desse mundo caído vai nos perseguir, mas nós vamos vencer. Com Cristo, vamos vencer. E como é que vamos vencer, pastor? Como é que vai ser essa vitória? Guardando as obras de Cristo, sendo fiel à Bíblia, à palavra, à lei do Senhor. Ou seja, obedecendo a Cristo, não nos envolvendo com a idolatria de qualquer tipo, nos recusando a colocar qualquer coisa. Ele diz aqui, eu estou lendo aqui o autor, e concordo plenamente com ele. Ele diz, os crentes vencem como? Não tolerando idolatria de qualquer tipo, e os crentes se recusam a colocar qualquer outra coisa à frente da causa de Cristo. Às vezes não temos um ídolo de pau e pedra, mas tem outras coisas na frente de Cristo, doutrinas humanas na frente da lei de Deus, da palavra de Deus. Então, irmãos, nós não temos por que errar, o caminho está sendo apontado para nós. E por fim, aqui ele tem algumas aplicações para nós aqui, já encerrando e ver se temos alguma participação. Então, existe a ameaça de Jezabel na igreja, que ele diz aí, do falso ensino, do falso mestre, e isso afeta a saúde da igreja, irmãos, não tem como. Essa cultura relativista, essa coisa pós-moderna, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma verdade, e às vezes a igreja de dentro se abre, e aí o liberalismo teológico entra dentro da igreja, e outros erros doutrinários, e a gente não pode tapar os olhos. Isso afeta a saúde da igreja. Às vezes ele diz aí, né, onde estavam os presbíteros, como falamos. Talvez até tentou alguma coisa, mas depois passou a tolerar, ou foram negligentes. Então, Paulo disse, né, para os irmãos de Éfeso, lá no livro de Atos, que surgiriam lobos no meio do rebanho e tal, eles deveriam estar atentos. Então, nós temos que vigiar contra esse tipo de situação. Então, esse primeiro lugar é um risco do falso ensino, não só a gente fala muito de fora, das seitas, heresias e tal, mas dentro da igreja. E qual era a causa dessa tolerância, né, que ele usa a palavra aqui, transigência? Pressão, você vai ser pressionado. O grupo vai lhe pressionar, o mundo vai lhe pressionar. Isso é besteira e tal. O mundo, o sistema do mundo vai dizer, não, você pode até ser crente, mas não tem problema fazer isso aqui, que é errado, que é idólatra. Então, possivelmente esse ensino era assim. Jezabel, em Tiatira, reaparecerá por toda a era da igreja, de diferentes formas. Então, vai ter esse falso profeta, esse falso ensino, essa Jezabel, em todas as épocas da igreja, nos dizendo, não, besteira e etc., e nos pressionando a ceder. Nós vamos ser pressionados, a igreja vai ser pressionada. Hoje nós vemos a ideologia de gênero, que são coisas absurdas, né? Que já está forte, tem igrejas inclusivas. Mas tem outras coisas, irmãos, outras questões que são fora da Bíblia, idólatras também, que a gente vai transigindo, a gente diz, mas como é que chega lá, né? Na ideologia de gênero dentro da igreja, e no progressismo dentro da igreja, como é que chega? Vai tolerando, vai transigindo. E nós temos que estar atentos, então, como é que a nossa denominação, Igreja Presbiteriana, tem tolerado, transigido o relativismo dentro da igreja e práticas que não são bíblicas e que não glorificam a Deus e que levam até mesmo à idolatria. Será que há falsos mestres hoje em dia que levam a igreja a se desviar sobre o pretexto de tornar o evangelho mais palatável ao mundo? Então, às vezes, o erro ele não é uma heresia absurda assim, mas, não, a igreja tem que ser mais agradável. O visitante, vai vir mais gente, se a gente for menos doutrina,
e tal, e isso, irmãos, a igreja vai abrindo, daqui a pouco tem alguém de uma doutrina totalmente contrária à Bíblia, pregando. O Dr. Lloyd Jones, temos aí, né, um grande evangelista do século XX, foi Billy Graham, e a gente às vezes ouve, claro, cumpriu um ministério aí para milhões de pessoas, mas todos nós temos, né, críticas e temos nosso quarto escuro. E Dr. Martyn Lloyd Jones tinha uma crítica, porque às vezes você vê aquele estádio cheio, mas para isso Billy Graham às vezes permitia um pastor liberal ali no púlpito, porque ele dizia, não, mas vai ter mais gente, mesmo que eu não concordo com ele, mas ele tem muitos seguidores, então vai ter mais gente aqui para ouvir o Evangelho. Então, às vezes, até a boa intenção, porque ele queria que mais gente ouvisse a pregação, mas a igreja vai transigindo, vai tolerando o erro. Então, não estou dizendo que nós podemos ter igrejas irmãs, fiéis, e pessoas que vão somar conosco, mas nós temos que estar de olho bem aberto. Nós temos que estar bem atentos com quem nos unimos, com quem andamos juntos, com quem toleramos. E o resultado dessa transigência é que Cristo pode vir punir a igreja. Cristo é descrito no nosso texto como aquele que ele mesmo vem punir os envolvidos no engano, antes do juízo final, uma visitação temporal. E aí fica a pergunta, né? Ele diz aqui, no discipulado aqui do comentário, será possível Cristo vir hoje a igrejas locais para exercer esse julgamento de falsos cristãos dentro da igreja? Será que é possível hoje? É possível, irmãos. Eu creio que sim. Então, a igreja tem que vencer essas coisas e vai ter luta, vai ter sofrimento, vai ter dificuldade. E, por meio do sofrimento, nós expressamos nossa vitória. Então, a nossa vitória, ela é em meio à morte, ao sofrimento. Porque a nossa vitória triunfante e gloriosa, ela só virá, finalmente, na volta de Jesus. Então, que tenham os sofrimentos, venham, que tenham dificuldades, a igreja não pode tolerar o erro, não pode ceder, senão ela vai sofrer também, Cristo vai vir também, vai ser pior. Então é melhor ouvirmos o Senhor, nos arrependermos, dar ouvidos, buscarmos cada um de nós, sondar, fazer o autoexame, sondar o nosso próprio coração com a ajuda do Espírito e, de fato, enfrentarmos a realidade, irmãos. Você quer ser crente, não quer sentir desconforto nenhum? Quer ser crente, não quer servir a Cristo, seguir a Cristo, que sofreu, a igreja de todas as eras sofreu, foi perseguida, foi escarnecida, e nós hoje queremos ser aceitos por todos, ser tolerados e transigir, aceitar e nos misturar, e abrir mão dos valores que o Senhor tem nos dado para sermos mais simpáticos à cultura. Então nós temos que fazer uma escolha, Você vai querer sofrer agora pelo Evangelho e vencer, e até o fim vencer, ou vai de fato fugir dessa batalha e depois sofrer na volta de Cristo? Então que Deus nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que não precisemos desse juízo, dessa disciplina punitiva, gente morrendo lá por causa disso. E o Deus é o mesmo, do Antigo e do Novo Testamento. Então, é difícil, irmãos, a gente julgar assim, morreu porque está... Difícil, A gente não tem, até a gente tem que ter humildade disso. Mas tem um livro do John Bunyan, Jornada para o Inferno, que é o oposto do Peregrino, que é uma jornada para o céu, que ele conta lá no livro de pessoas ímpias que eram de dentro da igreja, testemunho de histórias de pessoas que tiveram uma morte terrível, E ele interpreta lá, É difícil, a gente tem que ter muita humildade para isso, mas que para eles lá era evidente que a pessoa era ímpia e escarnecedora mesmo. E o fim dela foi terrível, Ele descreve alguns casos, não um só. Então a gente tem, claro, tem que ter humildade, Se a pessoa morrer, a gente vai
sempre lembrar de coisas boas, né? Mas existem casos de punição mesmo, de juízo de Cristo. E fica evidente, é o que o texto diz, e vai ficar evidente. Né? E nós não é um fim que nós não devemos desejar para ninguém, né? E nem nós caminharmos para isso, para um fim desse que é terrível. Irmãos, o tempo avançou muito, né? Não sei se os irmãos têm tempo, né? Os irmãos também que estiverem aí com o horário apertado, viu? Fiquem à vontade, não nos ofende se precisar sair. Mas eu não sei se os irmãos têm alguma participação, alguma dúvida, alguma pergunta. Se não, vamos lá. Meu irmão Raimundo, se quiser falar aqui no microfone, também ajuda. Porque os irmãos em casa também ouvem e os outros ouvem com mais facilidade. Eu tenho essa dúvida. Essa influência da Jezabel, ela veio daquela modificação de Constantino, foi? Não, aqui é antes. Constantino é do ano, ele estava ali 313, a conversão. Na verdade, 313 o edito, né, que a igreja parou de ser perseguida, aquilo veio bem mais na frente. Aqui, está bem mais na frente. Né? A igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano, mas Constantino, na verdade, ele até amenizou, né, para a igreja, ela parou de ser perseguida, mas veio essa tentação que o irmão deve estar pensando com Constantino, né, de transigir ali, porque todo mundo virou cristão, a idolatria, às vezes usando os templos, e a igreja ficou meio misturada ali, e às vezes até a prosperidade da igreja, ela traz essa tentação, né? Então, com Constantino, mas os historiadores às vezes acham que foi bom, alguns acham que foi bom, outros têm críticas, né? Mas pelo menos a igreja parou de ser perseguida, se tornou a religião oficial depois do Império Romano, né? Com Constantino. Então, a igreja hoje, assim, a gente tem liberdade, né? A igreja não é proibido, mas temos outras tentações, né? Amanhã, se a igreja for perseguida, não for livre, ser permitido ser cristão, aí vai ser outro tipo de tentação. Mas a igreja sempre vai ter algo contra a cultura, sempre vai ter alguma situação. E quando eu digo igreja, irmãos, é a gente particularmente também, é na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na família, amigos, que vão dizer, se você não concordar comigo, você não é meu amigo mais. Se você não aceitar o que eu acredito... Hoje a sociedade está assim, né? Totalmente dividida e polarizada, e as pessoas, se você não concordar com elas, elas lhe odeiam, né? Lhe matam no coração. Então, aí a igreja, ela não quer ser odiada, né, pelo mundo. Certo? Depende do motivo, né? Se é porque somos fiéis, o mundo nos odeia, vai ser desconfortável. Ser odiado não é confortável. Mas, se é pela causa de Cristo, irmãos, faz parte desse desconforto, é a nossa vitória. Então, se você está sentindo desconforto, e é pelo motivo bíblico, aprenda a lidar com isso, a suportar, a avançar, porque faz parte do processo da vitória que nós temos nessa terra. Porque o nosso rei sofreu, o nosso cordeiro sofreu. E nós temos então que segui-lo, né? Como os moráveis diziam, né? Citavam isso. Então, a igreja tem que aprender mais a lidar com ser contra a cultura e o sofrimento que vem disso aí, né? Então, acho que Constantino trouxe uma situação mais favorável e a igreja se acomodou, talvez. E talvez é o que está acontecendo conosco, viu, Diácono Raimundo? A igreja não é perseguida, ela é permitida e tem a cultura, e a igreja foi se amoldando, se amoldando, se amoldando. E por isso, talvez, que a gente não é tão perseguido pelo mundo. Mas eu creio que pode ser que isso mude para frente. Aqui é no ano 100, mais ou menos, no ano 100.
a tentação foi outra, né? Foi de tolerar mesmo, foi uma tentação, sempre a igreja vai ser tentada, ou perseguição cruel, externa, ou interna, ou tentações de transigir, de tolerar o erro. Irmãos, vamos orar para concluirmos? Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia teu, por poder abrir a tua palavra e meditar nela e ouvir os alertas, ó Deus. E precisamos vencer tantas coisas, o tempo é tão curto, precisamos ir em direção ao alvo, que é Cristo, a vitória final. Prepara o teu povo, ó Pai, dá ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, que haja quebrantamento, arrependimento, que possamos ser uma igreja sadia, firme, que não toleremos qualquer erro doutrinário e prático também, e que, de fato, a igreja seja achada fiel, mesmo que sofrendo, sendo perseguida, ou mesmo tendo que lutar contra a cultura. Nos dá um dia de paz, nos traz a noite também, que o Senhor receba toda a glória nesse dia, nos dá um dia de deleite, descanso espiritual, de comunhão como irmãos, em família, e nos dá assim a tua bênção. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz e até logo mais, 18 horas. Irmãos, só um momento. O presbítero Romeu irá transmitir a escala dessas 2 semanas próximas, que eu estarei viajando de férias. Então, são 15 dias, 2 domingos, e às quintas ele vai passar para os irmãos a escala de atividades. Sim, hoje à noite o sacramento da ceia no culto, então os irmãos também estejam prontos. Meus irmãos, a graça e a paz. Então, como o pastor falou, nessas próximas 2 semanas o pastor não estará aqui na igreja e por conta disso nós fizemos uma escala. Às terças-feiras, como já é de costume, os irmãos estão cientes de que o PH assumiu, né, a execução das reuniões de oração. No entanto, qualquer irmão poderá estar, né, dirigindo a reunião de oração. Há uma dificuldade, né, que a maioria dos irmãos trabalha ao longo da semana, tem suas fadigas, tem seus compromissos. Nesta terça está escalado o irmão Jaime. Na próxima terça será eu. Porém, se algum irmão disponibilizar, inclusive tem alguns irmãos aqui que eu já comuniquei, em estando disponível, nos coloque a par para que possa vir a dirigir a escola bíblica, a reunião de oração. As 2 quintas-feiras próximas, que quinta-feira é o período de estudo, não é? Eu estarei iniciando, né, um projeto meu que já tenho de muito tempo, que eu vou fazer uma compilação de 4 Bíblias de estudos, né? Eu vou fazer da pregação expositiva de Hernandes Dias Lopes, Herança Reformada, a nossa Bíblia da Herança Reformada, a Bíblia de Estudo de Genebra e a Nova Almeida atualizada. Dentre essas 4 Bíblias, além de alguns dicionários cristãos, eu vou estar fazendo uma compilação para trazer um estudo em cima dos Salmos, né? Vou iniciar esse projeto meu e, por conta da demanda que aqui mesmo, ali está o reverendo, nós temos Gabriel e temos Emerson, que lida bem com essa aparelhagem ali, eu não lido. Se eles estiverem disponíveis nesses dias, iremos transmitir pelo YouTube o nosso estudo, a reunião de oração e por aí vai. Em eles não estando, eu já tenho, né, prática, que eu faço um trabalho também de oração através do Google Meet. Eu vou transmitir no Google Meet para a igreja, utilizando esse meu notebook, e sempre eu utilizo também, que é um outro projeto meu, de toda a exposição bíblica, eu coloco no Facebook, Romeu Santos. Havendo qualquer intercorrência na transmissão aqui, querendo ir lá no Face Romeu Santos, eu estou transmitindo simultaneamente. Todos os trabalhos que eu executo, eu transmito simultaneamente, tanto pelo YouTube via igreja, quanto pelo Facebook nesse projeto meu que eu tenho.
Aí os irmãos dizem, se eu porventura houver alguém disponível para fazer um outro estudo na quinta-feira, esteja bem à vontade para me passar, passa com uma certa antecedência, porque tem que passar pelo crivo do nosso reverendo, e aí sim nós estaremos executando. Por que eu digo isso? Aí eu abro um parêntese. O nosso conselho, nós temos metade relativamente jovem, inclusive o pastor, o nosso presbítero Ivanildo. Porém, a outra metade, que é eu e o presbítero Marcos, nós já estamos idosos, né? E é salutar que nós comecemos a buscar vocações aqui na igreja, para ser pastor, para ser um presbítero, né? Saber dar um estudo, dirigir uma escola bíblica. Então, eu me coloquei mais à disposição ao longo da semana, que é onde os irmãos estão mais ocupados, para que nos finais de semana os irmãos tenham essa possibilidade de estar desenvolvendo seus talentos. Por exemplo, domingo mesmo próximo, nós convidamos, o conselho convidou, o pastor Marcos. Ele estará ministrando a palavra nos 2 domingos que o reverendo Camon estará ausente. Nós convidamos ele, já conversei primeiramente com o pastor e depois conversei com o Ivanildo, né? A igreja estará, né, viabilizando a vinda e a ida do reverendo para aqui, para a igreja, que ele mora no Mangalô, o transporte em Alagoinhas está pavoroso nesse aspecto. Então já conversei com o pastor, já acertei ali com o irmão Ivanildo, a igreja estará bancando a gasolina do pastor, que vai levar o pastor em casa. E eu digo isso só para dizer o seguinte: quando o nosso tesoureiro chega aqui e coloca ali, ajuda de custo nas prestações, este é um dos serviços que nós prestamos. Ao trazer alguém, como vai acontecer no mês de fevereiro, nós vamos trazer o reverendo de Camaçari, Antônio Moreira, o nosso hoje atual presidente do nosso presbitério, nós damos ajuda de custo para vir. Então é assim que é aplicado esse dinheiro que é depositado tão abençoado aqui no gasofilácio para esse tipo de trabalho. Então, quando o nosso tesoureiro, ele faz a prestação de conta e aparece lá, ajuda de custo, está contido nesse momento. E no domingo, pela manhã, Emerson está impedido, ele vai fazer um concurso. Orem por conta disso, né, para o nosso querido diácono Emerson, que estará fazendo o concurso de hoje a 8 pela manhã. Eu convidei ele para fazer os 2 estudos sequenciais, ele não pode neste. Por conta disso, eu vou fazer um convite ao nosso diácono Alessandro, para que ele possa fazer o estudo de domingo, mas já está tudo acertado. Em ele não podendo, eu vou dar sequência ao estudo que eu vou iniciar quinta-feira, eu também estarei aqui pela manhã, dando sequência ao estudo, se porventura ele não puder ministrar o estudo. À noite do dia 22, eu estarei no púlpito com o pastor Marcos, e no dia 29, o presbítero Ivanildo estará no púlpito com o pastor Marcos. E eu peço aos irmãos que orem. Eu coloquei aqui, nós temos uma demanda de oração, né? Primeiramente, ore pela viagem do reverendo, sua família, inclusive sua progenitora está aqui presente, para muita honra nossa, né? Ela é sempre bem-vinda. E eu aqui, quando eu cheguei aqui, peguei uma alegria maior ainda. Eu estou aqui com o meu presbítero João, presente aqui no templo, o que muito me honra, né? Nós que militamos muito aqui nessa própria igreja, nas reuniões de conselho, é um prazer, né, termos nosso presbítero João aqui conosco. Então nós temos aqui, orar pela nossa nação. Nós todos estamos conscientes do que a nação está passando. Orar pela nossa igreja nesse ano de 2023. Orar, essa é uma oração já mais imediata, orar por Jayala e por o nosso diácono Gabriel, que a qualquer momento a sua filhinha poderá chegar, né? Orar por Erlaine, que está iniciando também esse processo de gestação, orar por ela, por Maxwell, para que Deus abençoe. Nós temos, né, orado pelos doentes, em especial eu peço que ore por Maria Valdete, por favor. E por fim, né, orar pelo diácono André, que já se deslocou, né, presbítero para Santos, ele já foi? Me perdoe, eu estou confundindo o meu querido irmão com o nosso presbítero João. Me perdoe, viu, amado? Esse negócio de miopia, meu amigo, não é moleza não, viu? Me desculpe aí, por favor. Então vamos, esse menino, o nosso presbítero Ismael, estava espantado, porque eu estava vendo o presbítero João e ele nem enxergando está ele ali. Não, mas isso eu pensei que a outra irmã do lado poderia ser Jance.
Diga, meu amado. Eu estava pensando que era de idade, eu disse, gente, eu já tenho 40 já. Entendi. Mas eu não sabia não. Pronto. Maravilha, um abraço aí, meu amado. Eu pensei que estava aqui no templo, viu, meu presbítero João? Mas aqui era o nosso querido amigo ali, né? Muito amado também, né? Com a sua esposa, que eu tenho assim um apreço muito especial pelos dois. Bem, então nós vamos orar pela pedida aqui do nosso diácono Raimundo, para que ele tenha uma viagem tranquila, e a tantos quantos estão viajando nesse mês, né? Vamos continuar orando. Mas eu peço em especial pelo diácono André, que já está em Santos, né? Por certo, e a nossa irmã Larissa, que irá ir para Santos também morar com ele lá. Ele está saindo momentaneamente da nossa comunidade. Vamos orar por eles, que é um momento de transição muito doloroso. Ele vai se sentir só lá, a princípio, né? E para que Deus aquiete o coração de Larissa, do filho dela aqui, que, né, vão para lá nesse momento, né, difícil pela qual passa a nossa nação. Então, esses são os avisos. Estejam bem à vontade também, quem quiser contribuir com a participação em tudo, não é? Esteja assim bem ciente de que a obra é para o Senhor, né? E querendo fazer alguma atividade, volto a repetir, venha, demonstre seu talento. Nós estamos aqui para servir a Deus Pai Todo-Poderoso. E quem puder, né, não está aqui no templo durante a semana, mas, né, como eu falei, essas vias de comunicação nós estaremos, né, executando. Então, querendo participar, estejam bem à vontade para a honra e glória de Deus. Muito obrigado. Sim, meu amado, pode vir. Então, vou deixar Gabriel agora, né, para dar sequência. Irmãos, bom dia mais uma vez, graça e paz. Quero ser bem breve nas palavras. Primeiro, a lista da Cesta do Amor está aqui na minha mão. Vou deixar ela aqui, tá bom? Então, os irmãos que quiserem, puderem, né, podem estar assinando, tá bom? Vocês vão verificar, não dá para ver de longe, mas tem duas partes. E rapidamente falando sobre o feijão, por exemplo, que tem aqui na Cesta do Amor nessa lista, né? Eu coloquei aqui que seria ideal nós darmos sempre, né, na cesta 2 pacotes de feijão, 2 quilos. Então eu dividi, para não ficar muito caro, né? Dois irmãos podem assinar, entendeu? Então tem o número 2 aqui, que quer dizer 2 feijões. Então um irmão assina em uma parte, outro irmão assina em outra. Então vocês ficarão responsáveis, o irmão que assinar, de estar trazendo, né, se possível, todo mês na Cesta do Amor. A gente vai estar tentando dar início aí, né, um trabalho mais frequente com a Cesta do Amor, vermos irmãos que estão passando por dificuldade, por necessidade, para a gente estar nos reunindo, né, e indo levar não só o alimento físico, né, mas nos programando para quando levarmos também o alimento espiritual, a palavra de Deus. Então, se tiver algum irmão aqui na igreja, né, que esteja passando por algum problema, esteja precisando, nos informe, né, fale com a junta diaconal ou com os presbíteros, que a gente vai estar tentando fazer o máximo para acolhermos os irmãos. E se por acaso, né, não tiver, e vocês conhecerem alguém que seja cristão ou que não seja, né, algum parente ou amigo que esteja passando por alguma dificuldade, nós estaremos ali levando, né, quando preenchermos toda a cesta, levando à casa desse irmão tanto o alimento quanto a palavra do Senhor também. Irmãos, outro aviso que eu queria dar, quando vocês chegarem em casa, vocês vão ver uma mensagem do meu pai lá no grupo da nossa igreja, né, referente a Azul. Para os irmãos que não sabem, eles viajaram sexta-feira para São Paulo, né, foram visitar os filhos, né, meus irmãos, e Zul, ela já não vem se sentindo muito bem há um tempo, né, com inflamação, que é pedras nos rins, e Zul teve uma piora de ontem para hoje, foi internada, está internada, né, fiquei sabendo hoje pela manhã, meu pai falou comigo, porém,
ele mandou um áudio aqui, né, ligou para mim, pediu para eu informar os irmãos, ele queria, infelizmente não pode, a visita é das 4 às 5 da tarde, salvo engano, mas só que minha irmã, ela trabalha no hospital, que Zo está internada agora, e ela consegue estar mais presente, né, com a Zo. Ontem Zo teve bastante, febre, teve vômito também, vomitou bastante, foi o que fez eles se preocuparem um pouquinho mais e levá-la ao hospital. E Zo entrou em contato com meu pai hoje, visto que não pode ter visita, né, pela manhã, dizendo, graças ao Senhor, né, que ela se encontra melhor, ela está melhorando, porém, ela está indo para a mesa de cirurgia, por conta dessas pedras no rim, né? Eu fiz aqui umas anotações para não me passar, está indo para a mesa de cirurgia para pôr um catéter para expelir essas pedras no rins, porque já estava infeccionado, né? Criando pus também. E era isso que estava causando também essas dores constantes em Zo, né? Então, vamos orar, né? Glória a Deus, Zo está se sentindo melhor. Acredito, né? Vou sair daqui, vou entrar em contato com meu pai. Acredito que ela já deve estar indo, se não já estiver na mesa de cirurgia, né? Pelo que eu entendi na mensagem que meu pai mandou, ela estava dizendo que já estava indo para pôr catéter, né? Então, possivelmente deve estar sendo feito esse procedimento agora, mas não sei ao certo. Então, estejamos em oração, meus irmãos, com fé em Deus, já está dando tudo certo, amém? Deus abençoe. Senhor, nós pedimos a Tua graça, ó Pai, a Tua misericórdia nesse momento, entramos na Tua presença por meio do Teu Filho, e diante, ó Deus, dessa situação, pedimos que o Senhor tenha compaixão, ó Pai, da Tua serva, nossa irmã Zuleide. Oramos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, ali o tratamento e agora a cirurgia também, e sustenta a saúde da Tua serva, ó Pai. Nós temos orado constantemente por ela aqui na igreja. Sabemos que o Senhor conhece a situação da Tua serva de saúde, muito mais do que os médicos, e pedimos sustento, ó Deus, à saúde dela, também dá sabedoria, ó Deus, aos profissionais ali que irão operar, que eles venham fazer de maneira que o Senhor os use e que venha a ser bem sucedido todo o processo, ó Pai. E assim pedimos a Tua compaixão, pedimos Tua bênção, também espiritualmente sustenta ela, dá confiança, fé, ajuda ela a ser encorajada pelo Senhor e vencer esse momento, ó Deus, difícil, para ela e para nós também. Assim, também toma essa viagem, ó Pai, do presbítero, de irmã Zuleide, ajuda-os, ó Deus, a poder ir, e como foram, voltarem também em paz, que eles venham, de fato, cumprir o desígnio do Senhor para eles ali, ó Pai, e que venham já ter esse contato com a família e logo mais retornar, ó Deus, para também o convívio conosco aqui. Assim oramos, ó Deus, pedimos Tua misericórdia e intercedemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.